secular, né? Eu acho que acompanha todo mundo que participa, é integrante de movimentos sociais e que já teve inserido em luta sindical. O recurso à greve, principalmente a paralisação de serviços que são essenciais, e talvez esse dilema seja ainda maior no setor de saúde, que, enfim, a greve pode inviabilizar, inclusive, serviços agendados com longo prazo, né, numa já dificuldade que os trabalhadores têm de acessar, né, a parte mais especializada do Sistema Único de Saúde, a necessidade também de ter contingentes de trabalhadores em caráter emergencial, isso sempre foi uma questão. Eu acho que o recurso à greve, em primeiro lugar, é legítimo e ele ocorre geralmente como ferramenta de última instância, ou como ferramenta que tem um potencial de, a partir dela, desaguar uma série de outras iniciativas. Mas, claro, não basta uma atividade grevista para que a pauta de reivindicação, no máximo se for uma pauta corporativa, né, vinculada ali a reivindicações salariais, mas não basta uma greve para que, né, seja possível a reversão de processos que, né, a gente está falando aqui que tem a ver com desenho de política pública, com o papel do Estado, com o papel dos Estados, pensando e tendo que contribuir com parte dos serviços públicos essenciais, né? Então, eu acho que a greve ela deve ser acompanhada, e principalmente ela constitui um fato que, ao ser publicizado, coloca um tema em debate. Veja, embora o Tarcísio tenha sido eleito com uma plataforma bastante privatista, as eleições elas têm muito mais elementos superficiais, né, que determinam a escolha por candidatos, do que, né, de fundo, a essência ou a identificação com o programa de governo. Então, não é suficiente, né, privatizar ou alienar um serviço que é um patrimônio de um Estado a partir de uma decisão arbitrária de um governo, mesmo que tenha sido selado ali na propaganda eleitoral. Eu acho que a greve foi bem sucedida, e, claro, parte da repercussão negativa se deve, sobretudo, à mídia e o papel da cobertura que a mídia tradicional faz em relação a esses eventos, né? Eu não me lembro se nas anteriores era assim, mas nessa greve existiam duas possibilidades na mesa, em última instância, para a decisão do governador. Ou a realização ali de 100% dos serviços com abertura de catraca, ou a paralisação. Então, falta, claro, para nós, porque, inclusive, a gente não conseguiu construir de forma bem sucedida os nossos, né, meios de comunicação para dialogar com a sociedade, que a greve, inclusive, poderia ter sido substituída por uma outra política que beneficia ainda mais o trabalhador. Então, eu acho que precisa se contar com vários outros elementos políticos e ideológicos, mas a greve é, sim, uma parte legítima das reivindicações e, claro, a forma como ela chega até a população não depende só da ação grevista, mas desses intermediários, especialmente a mídia, e como noticiam ou negligenciam uma série de notícias, no caso, a possibilidade de ter tido catraca livre. É a falência do nosso pacto federativo. Veja, tem, claro, em grande medida, né, essas privatizações, elas são embaladas no ideário neoliberal, elas são processos em que os estados são coagidos a privatizar empresas públicas em função da própria crise do capitalismo imperialista, né, que em grande medida, aí por uma tendência de baixa geral da taxa de lucro no capitalismo internacional, que é típico, né, é tanto manifestação quanto é consequência das crises, o capital internacional ele precisa encontrar espaços de valorização, né, de inserção, inversão produtiva. E nesses momentos de crise, tendência de queda da taxa de lucro, os setores típicos da concorrência, inseridos tipicamente na concorrência capitalista, são os setores que a taxa de lucro tende a cair. Então, é necessário encontrar setores que não estão na órbita do mercado. O que não está na órbita do mercado é o que é, em alguma medida, monopólio ou essencialmente distribuído pelo setor público. Então, há uma pressão do capitalismo internacional de pressionar a periferia para a abertura de novos espaços de inversão produtiva para a taxa de lucro extraordinária. Né? Quem chegar primeiro e abocanhar um metrô, abocanhar um setor de energia, um saneamento, que são monopólios naturais, vai se beneficiar de um lucro extraordinário, porque não tem concorrência
sistêmica. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é sim, o pacto federativo. Veja, o neoliberalismo ele foi tão brutal na década de 90 que ele submeteu um conjunto de estados, inclusive os estados mais desenvolvidos do Brasil, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, a um processo de ajuste fiscal draconiano. Então, né, não estou querendo aqui relativizar, mas há uma pressão sobre as contas públicas nos estados, há uma pressão da lei de responsabilidade fiscal sobre o gasto com o pessoal, que o Estado precisa encontrar uma solução dentro da lógica neoliberal de algum certo equilíbrio das contas públicas até capacidade de investimento. Então, o governo federal ele também tem um papel importante nisso, né? De renegociação das dívidas dos estados e de não submissão ou não condicionalidades, como foi aqui com a SEDAI no Rio de Janeiro, da privatização da companhia de saneamento. Então, é necessário encontrar regras, inclusive fiscais, que dê fôlego para os estados continuarem gerindo esses bens públicos fundamentais sem os mecanismos de pressão de ajuste fiscal que são, né, típicos da ordem federativa que a gente construiu da década de 90 para cá, que não, por um acaso, penaliza mais aqueles estados que foram mais sujeitos ao ajuste fiscal da década de 90, especialmente quem não negociou em melhores condições, como é o estado do Rio de Janeiro. E para dizer só uma referência aqui ao que a Bianca falou, a tarifa do metrô, completamente privatizado no Rio de Janeiro, é R$ 6,90. R$ 6,90 para você andar de metrô. As pessoas não andam de metrô porque o ônibus é mais barato e isso vai levando uma série de problemas, né? E quem anda sofre as consequências de um transporte público extremamente precário. Que setores, que serviços poderiam ser privatizados? Me parece que nenhum. Isso não quer dizer que toda a economia precise ser estatal. Quer dizer, quando a gente superar o modo de produção capitalista, né, quando o trabalhador não for submetido à exploração da sua força de trabalho pelo capital, nós não vamos trabalhar para o setor privado, mas estamos falando aqui de uma economia capitalista, né, embora a gente, na minha avaliação, tenha que construir as condições para superar esse modelo baseado na exploração. Mas eu acho que o Estado ele não precisa estar em todos os setores. Inclusive, a gente conversava no programa passado sobre as reformas em Cuba. Não acho que é uma onda privatista, de forma alguma, o aumento dos trabalhadores por conta própria ou capital privado familiar na gestão de restaurantes, pequenos empreendimentos. Né? O Estado ele tem que ter energia para se concentrar naquilo que é central, e principalmente na coordenação de um modelo de desenvolvimento em que ele tenha que ter capacidade de submeter o investimento privado às suas necessidades. Acontece que, claro, nós temos um desalinhamento da burguesia brasileira com os interesses de desenvolvimento, né, de um projeto nacional de desenvolvimento que é muito claro. Portanto, a tarefa do Estado é de assumir muito mais riscos e não só de um processo de coordenação de interesses. Então, acho que o Estado não precisa ter fábrica de cerveja, o Estado não precisa ter restaurante, o Estado não precisa ter indústria têxtil, o Estado não precisa ter coisas que o setor privado serve bem. Ele precisa ter uma série de outras atuações para que o setor privado possa servir bem, né, utilizando de uma mão de obra bem remunerada, com direitos trabalhistas consolidados, que é outra dimensão, que não é a dimensão empresarial do Estado. Mas os serviços, principalmente, né, os serviços essenciais, estes não devem ser privatizados pela bivalência que esses serviços têm. Ao mesmo tempo, eles precisam ter, em alguma medida, quando a gente está falando de empresas públicas, precisam ter lucro, ou precisam, né, cumprir um objetivo empresarial, microeconômico, ao mesmo tempo que cumprem uma função social. Isso é impossível dentro da lógica do capital privado. E aqui nem é um debate moral, mas é um pouco a sua natureza, né? O capital privado, ele é o capital que investe a sua riqueza naquilo que gera a maior quantidade de lucro no menor tempo possível. Isso é incompatível com coisas que é segurança pública, saneamento, água, educação, saúde. Então, eu acho que nesses setores, embora possa se contar pontualmente com a iniciativa privada, principalmente na parte de infraestrutura, né, aquilo que não é o central, devem estar submetidos à gestão, ao controle
público. Então, o Estado ele não está demais, né? Não tem algo que justifique uma privatização por um excesso de estatismo que atrapalha o setor privado, pelo contrário, o Estado não concorre com o setor privado e deve sim ampliar suas funções naquilo que são direitos, né? A efetivação de direitos consolidados, inclusive, num processo bastante democrático, né? Amplo e participativo, que foi o processo constituinte.